Irmãos, bom dia, graça e paz para cada um de vocês. Que a bênção de Deus continue aqui conosco e que a bênção de Deus acompanhe a gente no decorrer dessa semana. Eu quero agradecer pela recepção, mais uma vez, da Igreja Batista Caris e queria hoje falar um pouco a respeito daquilo que foi o fundamento de tudo que Jesus Cristo fez. Porque nós pensamos em Cristo como aquele que operou milagres, maravilhas, ensinou verdades eternas, mas é bom nós nos lembrarmos que ele fez tudo isso no contexto de encontro com as pessoas. Você já reparou na leitura do Novo Testamento que tudo que o Messias fez, ou pelo menos quase tudo que ele fez, ensinou, operou, ele o fez a partir do encontro com alguém ou com pelo menos um grupo de pessoas? É bom nós termos a consciência de que nós aqui estamos num encontro com Cristo também hoje. Porque quando nós cultuamos, a gente se coloca à disposição de Deus como seus filhos, seus servos. Mas nós estamos no encontro com Ele, então estamos prontos também para receber aquilo que Ele tem para nos oferecer. E quando nós abrimos a palavra dEle, a ideia é essa, que Ele nos leve em direção a um rumo, como Cristo fazia nos encontros que Ele tinha com as pessoas. Então, para a honra e glória de Deus, mais esse encontro que temos com Cristo, eu vou convidar vocês para abrir a palavra dEle. Abram as suas Bíblias em Lucas, capítulo 13. Eu sempre fui um pouco sensível, entre aspas, aos encontros de Cristo com as pessoas. Sensível mesmo, ao ponto, às vezes, de ficar quebrantado. Porque nos encontros que ele teve com as pessoas, não tem como eu não me enxergar retratado ali. E não tem como eu não enxergar pessoas que eu conheço. Ali, em alguns personagens que estiveram junto com Cristo, que se encontraram com Ele. E eu acredito que essa personagem que se encontrou com Cristo aqui, ela é o retrato de muita gente que vive ao nosso redor. Talvez seja o retrato de alguma coisa que nós mesmos estejamos vivendo hoje. Então nós vamos pedir a bênção de Deus agora para abrir a palavra dEle, através de uma oração, para que a gente saia daqui cientes de que se ele se encontrou com aquela mulher aquele dia, é porque ele queria, de alguma forma, mostrar o que acontece quando ele se encontra com a gente, hoje também. Então feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, bondoso Deus, que o Teu Espírito abra a Tua palavra diante dos nossos olhos agora. E que a gente consiga, através da luz do Espírito Santo, entender o que o Senhor quer nos ensinar. Nós te pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 13, eu vou ler do versículo 10 ao versículo 17. E ensinava, todos encontraram? Amém? E ensinava no sábado numa das sinagogas, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e lhe disse: Mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar. Nestes vinde para serdes curados, e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Amém, irmãos?
Irmãos, a minha garganta está querendo me trair e eu mal comecei a falar, deixa eu só tomar uma água. Mas enquanto isso, pensem no que foi, inclusive, discutido aqui na escola dominical sobre o problema da religiosidade em algumas pessoas. Repararam aqui nesse líder da sinagoga? Mas tá bom, eu não vou falar só dele. Deixa eu, primeiramente, passar um panorama geral do texto que nós lemos aqui. Vocês repararam que tem aí um cenário, não é? E o cenário é uma reunião em um dia de sábado em uma sinagoga. A sinagoga, ela era, e é ainda, até os dias de hoje, um espaço muito parecido com o que é uma igreja bíblica. Até porque a nossa liturgia, e quando eu penso em liturgia e em igreja, comunidades que se reúnem ao nome de Cristo e em nome de Cristo, eu estou pensando em uma liturgia e em uma comunidade tradicional, aquilo que nós chamamos de tradicional, irmãos. Não estou pensando naquelas reuniões, naqueles cultos que a abertura parece uma abertura de um espetáculo do Circo de Soleil. Não estou pensando em nada disso. Eu estou pensando nisso que nós vivemos, por exemplo, aqui em Cáriz. Então, a igreja, ela é um pouco, é uma herança, essa reunião dos cristãos, é uma herança do que é a sinagoga. A sinagoga nem sempre existiu. A sinagoga, na verdade, só passou a existir quando os judeus se viram impedidos de adorar na estrutura do templo, porque eles estavam presos em Babilônia. E ali eles, estudando as Escrituras e procurando um meio de continuar o culto a Deus, estando cativos numa terra estrangeira, numa terra gentia, eles entenderam que os mestres da lei, né, entenderam que a partir de 10 pessoas, poderia haver ali uma reunião, uma espécie de reflexo do que acontecia no templo, e eles deram ao nome dessa reunião sinagoga. Então a sinagoga ela nasceu no cativeiro babilônico. Ao voltarem para a terra e mesmo com as estruturas do templo restauradas, eles resolveram continuar com a prática da reunião de grupos menores, semanalmente. Os encontros se davam aos sábados, mas tinham reuniões também em outros dias da semana, mas a reunião principal era no dia de sábado, que é, segundo as Escrituras Sagradas, um dia de guarda, um dia de descanso para o povo judeu. Então nós temos aqui uma sinagoga, uma reunião do povo de Deus, num dia de sábado. Jesus Cristo era um judeu piedoso, era um judeu devoto. Então ele ia às reuniões nas sinagogas nos dias de sábado. E ele estava ali também. Então ele é um dos personagens, porque nós temos um cenário, que é a sinagoga no dia de sábado, e nós temos aqui no texto também 4 personagens. Jesus Cristo, uma mulher. Nós temos também uma presença obscura nessa reunião da sinagoga. Nós temos a presença de Satanás aqui. É um outro personagem presente. Ele não se mostrou ali, não se materializou em ninguém, e não apareceu a figura dele no meio da reunião, mas ele estava presente num flagelo que acompanhava uma mulher, que estava presente ali também. Ele estava manifesto, ele marcava presença num problema físico que essa mulher tinha. Porque o texto sagrado é muito claro em dizer que a mulher estava sendo mantida presa por Satanás há 18 anos. E essa prisão encontrava materialidade num problema físico que a mulher tinha. E nós temos ali um quarto personagem, o chefe da sinagoga. Tudo isso ficou claro, tudo isso está visível aqui. Nós temos também ali um problema de ordem espiritual. Qual é o problema de ordem espiritual? Era o problema que a mulher tinha, uma enfermidade de longa duração. A mulher sofria com aquele problema há 18 anos. A Bíblia não deixa claro
qual era o diagnóstico que fazia com que aquela mulher andava encurvada. Mas o fato é que ela andava olhando para o chão. Se eu pudesse colocar um tema no sermão, nessa exposição bíblica de hoje, eu colocaria o seguinte tema, e pense nele: os que se movem olhando para o chão. Os que se movem olhando para o chão. Era o que acontecia com essa mulher. O problema que ela tinha, provavelmente nas costas, fazia com que ela andasse olhando para o chão. Ela não conseguia ficar ereta, não conseguia olhar para frente como nós, como qualquer pessoa, como a maioria das pessoas podem. Então ela andava encurvada. Já vi algumas pessoas andarem encurvadas por problemas na coluna, e fico imaginando o terror que deve ser isso. Como deve ser ruim viver dessa forma. Mas prestem atenção. Nós temos aí um problema de ordem espiritual, porque não era só um problema físico. O problema físico existia porque Satanás resolveu colocar essa mulher como prisioneira dele. E isso já durava 18 anos. Provérbios 13:12 diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração. Eu não sei se aquela mulher tinha esperança de um dia ficar ereta de novo. Porque o texto dá a entender de que um dia ela andou normalmente, como qualquer pessoa. Mas há 18 anos ela já não andava mais olhando para frente, ela andava olhando para o chão. E eu não sei se ela tinha esperança de voltar a ter uma vida normal. Mas a Bíblia diz que quando a gente tem essa esperança e ela vai se adiando, naturalmente nós vamos nos sentindo piores. Piores. Porque uma coisa é você não esperar nada, ou não ter uma expectativa por algo. Mas quando a gente tem a expectativa por algo, porque existe aí, quem sabe, a possibilidade de aquele algo aconteça, e aquele algo não acontece, isso vai enfraquecendo a nossa perspectiva. E provavelmente era isso que estava acontecendo com essa mulher, quem sabe. Nós temos também, além do problema de ordem espiritual, nós temos aqui um problema de caráter teológico. Repararam? Uma cura que foi feita num dia de sábado, e segundo o líder daquela sinagoga, isso não poderia ter acontecido. Não poderia ter acontecido. Jesus Cristo, não sei se você reparou, ele foi duramente repreendido por ter curado aquela mulher do problema que ela carregava. Ter libertado ela da prisão onde ela estava presa. Foi duramente repreendido pelo líder da sinagoga. Imagine você, o Filho de Deus, operar o bem a uma pessoa e ser repreendido por um líder religioso por causa disso. A alegação do líder era de que a pessoa poderia ser curada em qualquer dia da semana, menos no sábado. Por quê? Porque o sábado, no entendimento de um líder ou de um judeu típico, é um dia de descanso. Mas onde é que está escrito na Bíblia que não poderia curar uma pessoa doente, que não poderia libertar um oprimido do diabo no sábado? Eu já li a Bíblia algumas vezes e não vi isso escrito em lugar nenhum, essa proibição em lugar nenhum. Agora, de onde é que ele tirou essa ideia de que Jesus Cristo não poderia ter feito aquilo? Irmãos, os judeus, eles tinham aquilo que nós chamamos de Tanaká, Antigo Testamento. Aliás, eles chamam de Tanaká, que é o Antigo Testamento, a lei, os profetas. Isso para eles era o código normativo principal. Mas acontece o seguinte: os judeus se baseavam no Mishnah, que é o estudo das Escrituras, a hermenêutica das Escrituras, e iam colecionando estudos a respeito de temas os mais variados possíveis. Lá, quando começaram as sinagogas, lá em Babilônia, eles entenderam uma coisa. Eles estavam sendo castigados, principalmente, entre outras coisas, mas principalmente,
pelo desleixo na guarda do sábado. E isso é verdade. Em alguns textos dos profetas, que eram contemporâneos do cativeiro, fica claro que Deus não gostava nem um pouco do desleixo com que a nação tratava tanto o sábado semanal, o sétimo dia da semana, a guarda do sétimo dia da semana, quanto os anos sabáticos, aquele período de tempo em que a terra deveria descansar por um ano, sem que fosse plantado nada. Então, assim, por muito tempo a nação foi fazendo isso, foi tratando com desleixo, foi trocando a piedade, a devoção, por ganhos materiais, por lucros materiais, por um aumento nos lucros materiais. Então, vamos plantar, por que perder um ano de plantação? Deus vai entender. Quando chegou em Babilônia, eles se viram longe de Israel, aliás, banidos do serviço do templo. Os objetos do templo foram roubados pelo exército de Nabucodonosor e levados lá para Babilônia. Eles entenderam que aquele momento duro que eles estavam vivendo era, entre outras coisas, consequência do desleixo com que eles trataram o sábado. Então surgiram vários estudos nesse período sobre a guarda do sábado e várias resoluções também. Entre outras coisas, leis que tornavam a guarda do sábado mais rígida. Então é assim, se Deus disse que é para descansar, que não é para gastar dinheiro, que não é para deixar os funcionários trabalhar no dia de sábado, para que todos descansem, até os animais, eles inventaram várias regras para tornar isso, entre aspas, possível, para não ter mais o risco de se tornarem culpados de não observar o sábado. E aí eles criaram várias coisas, entre elas a ideia de que não podia nem procurar socorro médico no dia de sábado. A ideia de que não podia carregar um colchão. Na verdade, não era nem colchão que eles usavam. Eles usavam algo parecido com as esteiras que nós vemos por aí hoje. Não podia carregar uma esteira. Não podia andar mais do que tantos metros a cada sábado. Não podia cuspir na terra. Tudo isso está escrito nas Mishnas que foram surgindo a partir do cativeiro babilônico. Por que não podia nem cuspir onde tivesse terra? Porque você estaria, se tivesse semente ali naquela terra, você estaria trabalhando, você estaria aguando ali o chão. Eles foram tornando a observância do sábado um mandamento legítimo na lei de Deus, um fardo, um peso. Entre outras coisas, eles não tornaram rígido só a guarda do sábado, mas outros mandamentos também. E a isso eles deram o nome de Alahá. Alahá é a coleção das Mishnas, desses estudos bíblicos, que serviam como uma espécie de interpretação do que estava escrito no Antigo Testamento. É mais ou menos como nós temos hoje à disposição comentários bíblicos referenciais. Você tem lá um comentário sobre o livro de Êxodo, e aí a gente estuda, ou não é? A gente vai lá, estuda o comentário sobre o livro de Êxodo, sobre o livro do Apocalipse, mas tem uma diferença. Nós não consideramos nenhum livro de referência sagrado. Consideramos? Não. Eles consideram a Alahá, até hoje, os judeus, principalmente os judeus ortodoxos, consideram até hoje a Alahá, que é a coleção de livros que servem como uma interpretação hermenêutica do Antigo Testamento, como tão sagrados como a Bíblia Sagrada, como o Antigo Testamento. Para eles, a palavra dos rabinos, porque esses estudos foram sendo elaborados por rabinos, eles foram considerados tão inspirados como a própria Bíblia. Então, para um judeu típico da época de Cristo e um ortodoxo dos nossos dias, os escritos dos rabinos são tão sagrados quanto o Antigo Testamento. De onde é que esse líder da sinagoga tirou a ideia de que não podia curar uma pessoa no sábado? Dos escritos rabínicos, não da lei de Moisés, dos escritos rabínicos. Então, para ele, o que Jesus Cristo estava fazendo era pecado. Mas Cristo disse que não veio para abolir a lei, mas para dar o verdadeiro
a real compreensão a respeito dela. Em outro choque que Cristo teve com rabinos também, ou com mestres da lei, eu não sei se vocês se lembram, tinha a ver com a questão de alimentos. Eles criticaram os discípulos de Cristo porque eles chegaram numa casa para almoçar, provavelmente, e não lavaram, segundo os mestres da lei, não lavaram as mãos. Os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Aí Cristo disse o seguinte: olha, o que contamina uma pessoa não é o que entra pela boca dela, é o que sai da boca dela. E aí as Escrituras dizem que com aquilo ele considerou puro todos os alimentos. Quer dizer então que Cristo, como judeu, ele ia comer um toicinho naquela época? Não, não é isso que significa. Significa o seguinte, que comer sem lavar as mãos naquele período, naquela época, não era pecado. Para os judeus era. Por quê? Porque eles acreditavam que tinha que ter a cerimônia da aspersão das mãos. Você tinha que mergulhar a sua mão no mikvah, que era um recipiente de água. Você tinha que mergulhar as mãos e deixar escorrer pelos punhos aqui até o antebraço 7 vezes. Tudo isso escrito nos escritos rabínicos. Então, quando eles falaram, eles não lavam a mão, não quer dizer que os discípulos de Jesus Cristo chegaram lá do jeito que vieram da rua e já sentaram na mesa, não. Eles provavelmente limparam a mão de alguma forma. O que eles não fizeram foi dar os 7 mergulhos do braço e da mão lá no mikvah. Então entendam bem, o que Cristo está combatendo aqui, a luta de Cristo, o problema de caráter teológico que Cristo está enfrentando aqui, é a validade da palavra de Deus contra a interpretação equivocada dos rabinos. Entendem? Era fácil de se resolver isso? De forma alguma. Até hoje não é fácil. Até hoje não é fácil. E eu já não estou mais nem pensando na questão judaica, não estou nem pensando em como os judeus interpretam as Escrituras. Dentro da própria igreja, às vezes é muito difícil você neutralizar uma cultura, ou um costume, ou uma tradição que está em choque com as Escrituras, só com as Escrituras, por incrível que pareça. Então Cristo tinha diante dele aqui, aliás, nós temos aqui no nosso panorama, um problema de ordem espiritual, uma mulher aprisionada por Satanás, e temos também um problema de caráter teológico, um líder da sinagoga que confronta Cristo com a ideia de que ele não podia curar aquela mulher naquele dia, no dia de sábado. Tem um livro de um psicólogo chamado Jordan Peterson, chamado 12 Regras para a Vida. Nesse livro, que são 12 regras mesmo, cada regra é um capítulo, eu nunca cheguei a ler ele, mas eu dei uma olhada uma vez em um dos capítulos que se chama Costas Eretas. Ele propõe naquele capítulo que nós devemos andar com as costas eretas e com os ombros para trás. E aí ele desenvolve essa ideia, direcionando os leitores dele para o seguinte raciocínio. Ele faz a seguinte proposta: cada indivíduo tem que construir os seus dias, prestem muita atenção nisso, cada indivíduo tem que construir os seus dias com um espírito de autoconfiança. É isso que ele quer dizer. Você tem que construir os seus dias com um espírito de autoconfiança. Num determinado momento ele até diz assim, não interessa muito se você não sabe direito, ou se você não é forte o suficiente, não tenha medo das circunstâncias e não tenha medo das pessoas, eles que tenham medo de você. Então ele fica tentando jogar, a proposta dele é jogar de uma forma assim impetuosa a estima da pessoa para cima, de forma que ela consiga avançar sem enxergar direito os obstáculos, ou passando por cima dos obstáculos. Irmãos, acontece o seguinte, acontece que nós vivemos num mundo onde, quase via de regra, isso não é coisa rara, é quase regra, se arrastar pela vida é tudo que boa parte das pessoas consegue fazer. Andar com as costas encurvadas é o que a maioria das pessoas no nosso mundo fazem. Eu já andei com as costas encurvadas.
É possível que você também já tenha andado. Mas aí vem um psicólogo, e eu estendo aqui o meu respeito a qualquer um que seja dessa área, desde que ele não ultrapasse os limites que a palavra de Deus estabelece para tudo. Mas vem um psicólogo e me diz que eu tenho que simplesmente colocar os ombros para trás, as costas eretas e ir. Mas um dia eu vi a foto de uma criança de aproximadamente 6, 7 anos de idade. A minha filha, eu acho que já mencionei isso aqui, eu casei velho já, e tenho uma filha que tem idade para ser minha neta, ela tem 7 anos de idade. Então, da idade da minha filha, uma criança da idade da minha filha, todo sujo, você percebe que a criança provavelmente não tomava banho há algum tempo, morta de cansada, porque ela estava dormindo no banco de um ônibus coletivo. A foto era essa. E mesmo dormindo ali, ele realmente assim, minha filha, às vezes a gente viajava de carro, aliás, quando a gente viaja de carro, até hoje é mais nova, ela pega no sono, quando você olha pelo retrovisor, ela parece estar quebrada assim na cadeirinha. O menino estava desse jeito no banco do ônibus, parecia que estava todo quebrado, assim, de tão cansado que ele estava, dormindo, sentado no banco duro do ônibus. Mas mesmo dormindo, ele estava segurando a única coisa de valor que ele tinha ali. Um saco, igual aqueles sacos que a gente vê de batata nas feiras, sabe? Que ele tem é nylon, né? Então dá para ver o que tem dentro. Um saco cheio de latas de cerveja, de refrigerante, amassadas. Como é que eu vou falar de andar com as costas eretas e com os ombros para trás para uma criança de 6, 7 anos que não entendeu direito ainda as questões relacionadas ao bem e ao mal, mas que tem que lutar para continuar vivo? Como? Como que eu vou falar? Como é que eu vou acreditar numa teoria dessas? Como é que eu vou acreditar numa teoria dessas vendo uma mulher que é mãe e esposa, jovem ainda, com filhos pequenos que precisam de todo o cuidado do mundo para crescerem felizes, seguros e saudáveis, sendo vencida pela depressão? Como? Uma mulher que sabe que tem que fazer para que as crianças cresçam, para que o marido possa trabalhar em paz, ciente de que está tudo bem lá em casa. Como é que funciona a mente dessa mulher diante de uma proposta como essa? Ande com as costas eretas e com os ombros para trás. Como? Tomando 4 medicamentos que neutralizam assim o sistema nervoso central dela, que faz o sistema nervoso central dela funcionar no automático. Como dizer para essa pessoa que ela não pode andar com as costas encurvadas? Como dizer para um pai, marido, que não consegue pagar as contas, não porque é um irresponsável, mas porque não dá? Como falar para esse homem andar com as costas eretas? Não ficar andando com as costas encurvadas? Como é que funciona a mente desse homem na hora que ele vai dormir, sem saber se os filhos vão ter o que comer no outro dia, sem saber se eles ainda vão ter aquele abrigo, ou se eles vão ser despejados ou não? Como? Porque esse é o mundo em que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos está cheio disso. Nós devemos louvar e engrandecer a Deus porque nós somos, de certa forma, privilegiados. Mas a maioria das pessoas estão lutando aí para manter as costas, como propõe Jordan Peterson, eretas, e os ombros para trás. Por quê, irmãos? Porque são muitos os pesos que encurvam as costas das pessoas. Muitos. Às vezes a gente olha para um viciado em drogas e é fácil raciocinar. Ele quis, porque ele flertou com as drogas em um momento que ele não precisava flertar. E agora está aí. Não consegue viver mais, porque aquilo não é viver. Não é viver. Uma vez eu estava com a minha filha pequena no colo, colocando a mais velha, ela era pequenininha ainda, eu com ela no colo, colocando ela para dormir, e quando ela dormiu eu sentei no sofá e estava passando uma matéria naquele Globo Repórter, muito antigamente, 13 anos atrás, 14 anos atrás,
E a matéria, a pauta daquele Globo Repórter era a Cracolândia, lá em São Paulo. A Cracolândia de São Paulo. E aí a repórter encontrou um homem que ficava circulando para lá e para cá na Cracolândia. Mas ele estava bem vestido, ele não parecia ser alguém daquele lugar. Ele estava com roupas normais, saudável, aparência saudável. Então, espera aí, esse homem não está batendo com o contexto, com o ambiente. E ela conseguiu entrevistar ele. E ela perguntou o que ele estava fazendo ali, porque ela já tinha visto ele mais de uma vez, mais de um dia. Aí ele falou, não, é porque eu tenho uma filha que é viciada em drogas. E sempre que ela some de casa, o primeiro lugar que eu venho procurar é aqui, porque ela está aqui, eu sei que ela está aqui. Eu sei que ela está aqui. Às vezes demora de eu encontrar, mas eu sei que ela fica por aqui. É porque se ela me vê antes de eu conseguir enxergá-la, ela se esconde. E aí a repórter, curiosa, foi na casa dele, mostrou fotos da filha quando era pequena. Quem olha para um bebê de 3 anos, lindo, sorridente, feliz, e imagina que um dia vai ter que procurar esse bebê numa Cracolândia lá em São Paulo? Muito duro, irmãos, é muito duro. E aí o homem contando as histórias bonitas da infância dela, na escola, do período escolar, mostrou a netinha, que era filha dessa moça que fugia para a Cracolândia. Ele que criava, ele e a esposa que criavam. E aí depois cortou já num outro dia ele lá na Cracolândia de novo. E ele já tinha visto ela, mas não tinha conseguido chegar perto ainda, mas ia tentar de novo. E aí a repórter falou, sempre faz isso? Sempre faz isso. Há quanto tempo? Há tantos anos. E por que o senhor sempre vem aqui? O senhor não cansou, não cansa, não pensa em desistir? Aí ele parou, ficou quieto um pouco. Por que eu não desisto? Aí ele olhou, pensou e falou assim, porque ela é minha. Por isso que eu sempre venho, porque ela é minha. Você entende? Então é fácil a gente olhar, às vezes, para alguém que está perdido, está morto no vício das drogas, apenas como um viciado. Mas tem uma história por trás daquilo. Tem uma história. E eu acho que poucas prisões das que Satanás prende as pessoas é tão dura como essa. Tão dura e tão vasta. Tão vasta. Você pode ir em qualquer cidade. Tem uma roça. Eu tinha tem uns conhecidos meus, familiares de amigos meus que moram num lugar que é roça, em Minas Gerais. É só plantação de café que tem lá, não tem mais nada. Então são produtores rurais. A cidade de 40 mil habitantes, que é a maior, fica quilômetros, 300 e poucos quilômetros de distância deles. Mas lá tem um monte de drogado já viciado em crack. Quem imaginaria que o crack chegaria, por exemplo, nas roças, nos lugares mais afastados das cidades? Agora imagina nas cidades grandes. É uma prisão que só cresce. Queridos, por que eu estou falando tudo isso? Porque entendam bem, Cristo teve um encontro com uma mulher aqui. Ele estava numa sinagoga, então deveria ter outras pessoas, mas é frisado apenas uma mulher aqui. O foco fica nessa mulher e em Cristo. Por quê? Porque a relação de Cristo com as pessoas, através dos encontros que Ele tem com elas, é o que de fato vai determinar o que vai acontecer com essas pessoas. Eu só sou crente, eu só sou cristão, eu só sou um filho da aliança de Deus, porque um dia Cristo se encontrou comigo, e eu entendi o que Ele estava fazendo, e aceitei o que Ele fez por mim. Tudo começou com um encontro. A mulher, ela precisava de um milagre, porque não tinha outra solução para ela. Muitos desses que vivem histórias como essas que eu mencionei, precisam de um milagre. Eu duvido que você não conheça uma pessoa que precise de um milagre. É difícil a gente encontrar ao nosso redor. Aliás, não é muito difícil encontrar ao nosso redor quem precisa de um milagre. E, irmãos, Jesus Cristo operou um milagre que colocou as costas daquela mulher no lugar. Aquela mulher finalmente pôde voltar a andar com as costas eretas.
E Jesus Cristo ainda hoje opera milagres que tiram as pessoas de situações difíceis e colocam elas andando com as costas eretas de novo. Você acredita nisso, irmãos? Eu queria tirar algumas lições apenas do que a gente leu até aqui, do que a gente raciocinou até aqui, para que a gente leve conosco e entenda quem Deus é. Mais uma vez a gente entenda quem Deus é. Como é que Ele faz as coisas? Como é que Ele opera nas nossas vidas? A primeira lição é: quem procura por Deus, encontra. Essa é a primeira lição. Quem procura por Deus, encontra Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, está escrito assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Amém? Então não tem essa ideia de que é difícil encontrar a Deus, ou é impossível encontrar a Deus. As Escrituras Sagradas dizem que é plenamente possível encontrar a Deus. Basta que Ele seja buscado com o coração, com a vontade. Porque fica difícil, às vezes o texto, ele pode causar uma espécie de limitação na nossa compreensão do que Deus esteja falando. Mas se a gente for raciocinar de maneira mais, vamos dizer assim, aberta, fica mais fácil. Quando Deus fala, se buscar de todo o coração, o que é? Fica lá, fazendo uma espécie de esforço mental para encontrar Deus. Não é isso. De todo o coração é com o desejo de realmente encontrar. E é aí onde a maioria das pessoas falham. As pessoas querem comprar um carro zero de 300 mil reais. E aí elas pensam que indo num culto, numa igreja, dando uma oferta, participando de um desafio para conseguir o tal carro, ela está buscando a Deus. Mas isso não é busca. Não é a busca que Deus se refere através do profeta aqui. É desejar Deus mais do que qualquer coisa. É desejar, encontrar mesmo com a pessoa de Deus. Esses que procuram para encontrar, encontram. É o que a Bíblia diz. Nós precisamos crer nisso. Se de fato eu estou buscando a Deus com vontade, com desejo, só por quem Ele é, não tem como não encontrá-lo. Há uma promessa de que nós o encontraremos. Entenda bem o que está acontecendo aqui na sinagoga. Jesus Cristo, Ele se refere àquela mulher como uma filha de Abraão. Como eu não libertaria esta filha de Abraão a quem Satanás traz presa há 18 anos? O que Cristo quis dizer com filha de Abraão? Ele quis dizer que se tratava de uma judia piedosa. Uma judia piedosa. Porque os judeus que não eram considerados piedosos eram chamados até entre eles mesmos de filhos de Belial. Filhos de Belial, filhos da rebeldia. Cristo chama essa mulher de filha de Abraão porque Ele está indicando ali para todos que estão ouvindo e para nós hoje que se tratava de uma judia devota, piedosa. A mulher sofria há 18 anos, mas entenda bem, há 18 anos ela sofria. Mas ela estava ali na sinagoga no dia de sábado. Pode ser que as esperanças dela de um dia se recuperar, andar em pé de novo, talvez nem existissem mais, mas a fé dela em Deus existia, porque senão ela não estaria na sinagoga num dia de sábado. Você já parou para pensar no seguinte? Que nem as tribulações mais acirradas da nossa vida deveriam nos impedir de ir ao encontro de Cristo? Eu acho que aquela mulher não sabia que ela estava diante do Messias. Embora o ministério de Jesus já estivesse correndo e provavelmente já tivesse ganhado muita visibilidade, ela talvez não soubesse que naquele sábado ela estava diante do Messias. Mas o fato é que, num sábado, um dia de culto, ela estava lá na sinagoga. Foi lá levar o seu sofrimento, tudo que ela tinha, quem ela era, para adorar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para oferecer o coração dela como uma oferta diante de Deus. Ela estava lá. O que ela não sabia é que naquele dia ela ia encontrar o Messias.
Amigos, e quando a pessoa encontra o Messias, as coisas não continuam do mesmo jeito. Quando tem esse encontro, que é prometido por Deus, me encontrareis quando me buscares de todo o coração. É muito provável que essa mulher buscava a Deus, a Yahvé, ao Deus de Israel, com todo o coração. E o fato é que num culto, talvez sem esperar muita coisa, apenas oferecendo aquilo que ela já oferecia a Deus, ela teve um encontro que mudou a vida dela. Ela foi liberta de uma prisão da qual ninguém conseguia libertá-la. Dá para entender como é importante encontrar com Deus? E é possível encontrar com Ele quando nós procuramos por Ele. Quem procura por Deus, encontra Deus. Irmãos, isso vai levantar aqui, claro, já levantou uma vez, e levanta sempre a seguinte questão. Era uma judia devota, era uma filha de Deus. Satanás pode afligir os filhos de Deus? Satanás pode causar mal a uma pessoa que é obediente a Deus? Definitivamente, irmão, sim. Como não? Não dá para saber o que foi que causou essa possibilidade de Satanás fazer mal para ela. Porque Satanás não pode, pelo que a gente lê das Escrituras, ele não pode simplesmente levantar um dia do trono maligno dele e dizer assim, eu vou fazer mal para aquela pessoa hoje, para aquele cristão ali hoje. Ele não pode fazer isso. Se ele causou esse cativeiro nessa mulher, é porque ele recebeu a permissão de Deus, sabe-se lá por qual razão. Não dá para a gente saber por qual razão. Lembra do que aconteceu com Jó? Satanás chegou diante de Deus e falou, ele só te obedece porque você cerca ele de coisas boas. E Deus, ele refutou Satanás, falou, não tem ninguém na terra como ele, que ande retamente diante de mim. Mas vai lá, pode tocar nele, aliás, pode tirar as coisas dele e você vai ver. Deus, ele não estava aceitando um desafio, vamos ver quem ganha, não. Ele sabia quem era Jó. Ele sabia que ele tinha ganhado já. Por isso que ele deixou Satanás fazer aquilo. Não foi só para testar Jó, foi para envergonhar Satanás. Irmãos, Satanás pode causar opressão aos filhos de Deus. Mas isso não significa que ele pode aleatoriamente e, digamos assim, livremente, sem a ação soberana de Deus, sem a determinação soberana de Deus, fazer o que quiser. Não pode. Se algum mal vem sobre nós e é causado por Satanás, a melhor coisa que a gente pode fazer é o que essa mulher fez. Continuar em busca de Deus. Amém? Segunda lição. As adversidades da vida não invalidam a sua posição em Cristo. As adversidades da vida não invalidam a nossa posição em Cristo. Essa é a segunda lição. Satanás pode oprimir um filho de Deus? Pode. Mas é bom nós entendermos uma coisa. Uma adversidade não é sinal de que não vale a pena investir na fé. Porque eu creio que muitas das adversidades que vêm sobre as nossas vidas, vêm justamente para isso. Para quem sabe fazer a gente desistir da fé. Mas, irmãos, uma adversidade não é sinal de que não vale a pena investir na fé. Essa mulher aí, ela estava lá na sinagoga de sábado porque ela continuava exercendo a fé dela em Deus, mesmo em meio a um problema tão grave como aquele que ela tinha. Deixa eu só mencionar uma coisa aqui. Nós nunca saberemos, eu e você nunca saberemos, e eu pelo menos nunca vou saber mesmo, em qual culto que nós faltamos sem necessidade. Eu não estou falando daquele culto que você não veio porque por alguma razão não dava mesmo para vir. Eu estou falando do culto que eu deixei de ir, podendo ir no culto. Eu nunca vou saber em qual culto que eu deixei de ir, sem poder, sendo que eu podia ir, que Jesus estava me esperando para resolver um problema específico meu. Não vou saber nunca. Nunca. Você conseguiria saber? Lembrar de algum culto que você poderia ter vindo, mas você não veio? Porque estava chovendo, ou estava ameaçando chover. Não, mas
E se eu sair de lá e já tiver começado o Bahia, o jogo do Bahia, o jogo do Vitória? Não, mas minha sogra vai vir domingo. Eu não vou deixar para ir no outro, né? Você consegue se lembrar de um culto que você poderia ter vindo e não veio? Eu duvido que você não consiga. Eu consigo lembrar de alguns, mas eu nunca vou saber em qual deles Jesus Cristo estava me esperando para resolver um problema específico meu. Poxa, Hernandes, mas eu posso pedir o que eu preciso em qualquer lugar. Sim, mas há um mandamento claro no Novo Testamento para a reunião dos santos, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. E há indicativos claros nas Escrituras Sagradas que na reunião dos santos há uma manifestação especial do poder de Deus. Então, quando você resolver vir no culto de oração, no próximo culto de oração, não venha só para um culto. Lembra que o irmão falou aqui da questão da religiosidade? Esquece essa questão de religiosidade, porque eu sou religioso. Não, vem, porque você é membro do corpo de Cristo, e é através do corpo dele que ele opera. Você é importante, a sua presença é importante, para que o poder de Deus opere aqui no meio do corpo de Cristo. Traga o seu problema, mas venha também como uma solução para o problema do irmão. Porque pode ser que Deus não escuta a tua oração por você, mas vai escutar a oração do irmão por você e a tua por ele. A gente não sabe como Deus opera no mundo invisível. O que a gente sabe e a gente precisa sempre se lembrar é que a igreja, Paulo diz que na igreja, Deus opera a múltipla sabedoria dele. Múltipla sabedoria dele. Então venha para os cultos, irmãos. Venha para adorar a Deus. Venha para buscar a Deus. Só não venha se... Ou não dá mesmo, eu tenho que ir para a emergência, senão eu vou morrer. Pois eu vou no culto, mas se não for isso, irmão, ou se outra pessoa precisar da tua ajuda para ir para a emergência, venha adorar a Deus, venha buscar a Deus, porque a tua presença aqui é uma força para a igreja. Nós nunca vamos saber qual culto que nós saltamos que Jesus estava lá esperando, mas aquela mulher, num culto que ela foi porque ela ia buscar a Deus sempre, ela encontrou a solução para o problema dela. Pode ser que a solução para o meu problema, a solução para o teu problema, esteja pronta para ser entregue no próximo culto de oração. Amém? Ou pode ser que esteja pronta para ser entregue no próximo domingo. Não sabemos. Então, vale a pena vir para conferir. Irmãos, lição número 3. Jesus Cristo liberta qualquer pessoa de qualquer cativeiro. Amém? Jesus Cristo liberta qualquer pessoa de qualquer cativeiro. Deixa eu te mostrar a tônica do que seja o evangelismo aqui. Atos capítulo 26. Quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa em entregar um folheto para uma pessoa, convidar para ir para a igreja, ou não é? Convidar para ir para a igreja, convidar para um evento bíblico. Mas veja bem o que é evangelismo. Quando a gente pensa em evangelizar, o que a gente tem que ter em mente? Atos 26, 19. Atos 26, 19 diz assim: não, perdão. Irmãos, eu perdi o texto, e lembra que eu falei que eu estou com um problema de cognição? Eu não consigo lembrar. Depois da Covid tem algumas coisas que eu perdi mesmo. Mas eu perdi o texto, mas eu lembro o que ele fala. Jesus Cristo aparece para Paulo e diz que ele deve ir e pregar às pessoas. Para quê? Para libertá-las do cativeiro satânico das trevas, para libertá-las do poder das trevas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que Jesus Cristo liberta qualquer pessoa de qualquer cativeiro, e quando eu falo da tônica do que seja o evangelismo, que é falar da palavra de Deus para que as pessoas fiquem livres das trevas, nós temos aí
a indicação de que pregar o evangelho não é só um exercício de, digamos assim, de persuasão. Eu sei a Bíblia, então eu vou convencer a pessoa de que eu tenho a verdade. Não é isso. Pregar o evangelho é enfrentar poderes espirituais do mal para que pessoas se tornem livres em Cristo. Isso é pregar o evangelho. Quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, foi um preso, um prisioneiro que acabou de sair de uma prisão. Por quê? Porque foi pregado a ele o evangelho da paz. Alguém disse para ele, olha, o nosso rei cercou esse mundo que é dominado por Satanás. Esse mundo está cercado, é Satanás que domina aqui dentro ainda, mas está cercado. O nosso rei deixou as portas abertas. Satanás não pode fechar. Quer sair? É só ir. Vai lá, o portão está aberto. Isso é evangelismo. É dizer para prisioneiros que eles podem se tornar livres. Que eles podem sair do cativeiro. Irmãos, são muitos os tipos de cativeiros que se materializam numa vida que é aprisionada por Satanás. Mas não importa o cativeiro. A compreensão do evangelho, a internalização da verdade e a aceitação da verdade e de uma aliança com Cristo invalidam as ações de Satanás nas nossas vidas, na vida de qualquer um que entre em aliança com Cristo. Invalidam. Então, se existe qualquer coisa que seja, digamos assim, um mensageiro de Satanás na vida de um indivíduo, quando ele entra em aliança com Cristo, aquilo é invalidado, aquilo perde a força. Eu sei do tipo de cativeiro que eu fui liberto. E eu sou testemunha de muitas pessoas que também foram libertas. E entendi que não existem limites para a ação de Deus na vida de um indivíduo. Não existem limites. Quando Cristo se determina a libertar uma pessoa, essa pessoa nunca mais se tornará prisioneira se for liberta por Ele. Tem gente que acha que quando você se torna cristão, a vida se torna pior, porque Satanás vai te jogar para lá, para cá, vai te lançar para lá, para cá. Quando eu digo que Satanás pode oprimir um filho de Deus, não é isso. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Como eu disse, eu não sei o que foi que aconteceu com aquela mulher, mas nós sabemos que uma das causas, pode ver na Bíblia, de Satanás às vezes oprimir as pessoas, os filhos de Deus, não as pessoas no geral, mas os filhos de Deus, são aberturas na alma, que são dadas. E essas aberturas às vezes são feitas, são brechas abertas, por pecados dos filhos de Deus, infelizmente. Mas até nesses casos, quando há arrependimento, quando há renovação de votos da aliança com Cristo, quando há uma entrega em obediência a Deus, até nesses casos, do filho rebelde, há solução e há também livramento da parte de Deus, para que a pessoa volte a andar livre de novo. Nenhum filho de Deus foi liberto para andar preso enquanto Cristo não volta. Isso é um absurdo. Isso é mais um dos problemas da religiosidade, que o sofrimento ele é uma parte bonita, embora seja doloroso, é uma parte bonita, romântica, da nossa caminhada com Deus. Que Deus nos livre dessa ideia. Que Deus nos livre dessa ideia louca. Que Deus nos livre das ideias dos coaches malucos, que acham que nós temos um poder inerente para fazer as coisas acontecerem, mas que Deus nos livre da ideia de que nós viemos a esse mundo para nos tornar cristãos e sofrer. Isso é um absurdo. Jesus Cristo liberta qualquer pessoa de qualquer cativeiro, meu irmão. Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo faz com que qualquer pessoa que crê consiga andar de novo com as costas eretas. Jesus Cristo não ficou polemizando ali com o líder da sinagoga, ele só deu um recado para ele. Você é um hipócrita, porque se o teu animal cair num poço no sábado, você vai lá tirar ele. Por que eu não posso libertar um filho, uma filha de Deus, de um problema que Satanás tem causado para essa pessoa? E a verdade é que Cristo liberta mesmo. Como é que eu posso obter essa libertação? Ou que palavra eu devo levar para alguém para que essa pessoa seja livre?
Irmãos, a libertação ela é obtida quando nós entramos na presença de Cristo. Aquela mulher entrou na presença santa em uma sinagoga, num sábado. Eu e você podemos entrar hoje, aqui, agora. Mas temos que entrar na presença de Cristo. Você quer entrar comigo na presença de Cristo? Quer entrar comigo na presença de Jesus? Quem quer entrar comigo na presença de Jesus? Você quer? Quer entrar na presença de Jesus e dizer para Ele assim: Senhor, conserta as minhas costas. Ou traduzir isso de uma outra forma: Senhor, conserta a minha casa. Senhor Jesus, conserta a minha vida. Senhor Jesus, me dê uma nova chance. Às vezes tudo que a gente precisa é só de uma nova chance. Senhor Jesus, me faça voltar a andar com a cabeça erguida. Quem quer dizer isso para Jesus Cristo? Ou quem lembra, ou quem pensa em alguém quando pensa nessas palavras? Eu quero colocar isso diante de Deus. E eu penso em algumas pessoas quando penso nessas palavras. Eu quero entrar na presença de Cristo e eu quero que Cristo tenha um encontro, vá ao encontro de algumas pessoas que eu conheço. Porque é isso que Ele leva quando Ele se encontra com as pessoas. Libertação. Libertação. Irmãos, quantos aqui entendem que essa mensagem é uma palavra de Deus para nós hoje? Quantos entendem que é uma palavra de Deus para nós? Você entende? Então vamos fazer um exercício. Exercício batista das antigas. Eu não sei se os batistas baianos das antigas faziam isso, mas às vezes a gente fazia lá em São Paulo. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Segura ela aí e põe ela aqui, ó, em cima do teu coração. Se você entende que essa é uma palavra de Deus para nós, que essa mensagem é uma palavra de Deus, feche os teus olhos, com a Bíblia aí no coração, e diz assim comigo: Deus bondoso. Mais forte, irmãos. Deus bondoso. Eu aceito e me apodero das verdades desta mensagem. Me permita experimentar o teu poder para vencer. Amém. Que você leve esse poder de Deus com você para a semana. E que muitas libertações aconteçam no meu e no teu caminho essa semana, meus irmãos.